Ben 10 é um desenho clássico e um dos mais amados entre o público, com 4 temporadas e 52 episódios. Ele marcou várias gerações. E no Animacron de hoje vamos relembrar e rever toda a história dessa série do início ao fim. Então já se prepare e vem comigo nessa viagem praticamente pelo tempo e conhecer a história completa de Ben 10. Relados Girls, estava falando. E nossa história começa no planeta Galvan Prime. E numa noite, Azimuth e sua namorada Zenith estavam caminhando sobre as estrelas quando ele percebeu que o sistema solar seguia de maneira contínua, o que o inspira a criar uma espada e o que leva a Zenith terminar com ele, porque ele estava muito envolvido no seu trabalho. Numa guerra entre planetas, um cavaleiro roubou a espada, que acabou destruindo seu planeta. Então Azimuth a recuperou e a trouxe para a Terra durante a guerra medieval contra alienígenas. Ele deu ao cavaleiro imortal George, que derrotou os alienígenas, e essa foi a criação do Cavaleiro Eterno, que protege a Terra contra ameaças alienígenas. Depois Azimuth criou o Omnitrix para trazer paz e união e se desculpar pelo que fez no isolado planeta Shannon, coletando todo o DNA dos alienígenas do espaço e colocando isso dentro da Coisa Verde. Voltando para a Terra, dessa vez nos anos 70, uma organização foi criada para ajudar a proteger a Terra de aliens, sob o comando de George Washington, até que a Fundação dos Encanadores assumiu o controle. Em 1962, um piloto da Força Aérea chamado Max Tennyson atacou uma nave que depois descobriu ser uma nave de uma alienígena, que assume a forma humana de uma mulher. Depois de salvar Verdona, a alienígena que foi perseguida por outro alien, eles se apaixonaram. E bom, esses são os avós de Ben e Gwen, o que explica como a Gwen obteve poderes. Max então conheceu um dos encanadores e decidiu se tornar um deles e partir para o espaço. E foi aí que ele conheceu Shillan. Eu não sei se é assim que se pronuncia, muito provavelmente não é, mas como já faz muito tempo desde que eu assisti o Ben 10, lembrar da pronúncia é um pouco complicado. Com quem namorou por um tempo depois de entregá-la a Vilgax. Azimuth finalmente termina o Omnitrix e pede a Shillan que o dê ao maior encanador da galáxia, Max Tennyson. Porém, jovem Atlas, enquanto transportava o Omnitrix, ela é atacada por Vilgax, que fugiu para pegar o relógio, que ela decidiu enviar para a Terra. Mas em vez de Max encontrá-lo, quem o encontra é seu neto Ben, já que Max estava aposentado dos encanadores e estava viajando com Ben e Gwen. E bom, é basicamente aqui que a história fica interessante, já que é aqui que a história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele vindo lá do infinito. O primeiro alienígena que Ben se transformou foi no Chama, e Vilgax, que recebeu os sinais do relógio, enviou soldados robôs atrás dele, que Ben derrotou usando o diamante. Isso porque naquele momento Vilgax estava com graves ferimentos, e por isso não foi pessoalmente atrás do Omnitrix. E a partir de então, Max e seus netos lutaram contra alienígenas e vilões durante o verão inteiro. Em certo momento eles alugaram um barco e descobriram que tinha um Kraken no lago, o que faz Ben ter que lutar contra ele, só para perceber que Jonah, o pescador, roubou os ovos do Kraken, o que fez ele atacar. Eles então vão visitar Vera na casa de repouso e descobrem que alienígenas estavam sequestrando os moradores locais e tomando seus lugares e formas, mas no fim eles salvam todo mundo. Vilgax continuou tentando pegar o Omnitrix e então ele enviou 3 soldados para a Terra. E depois de uma briga com Ben, um dos 3 alienígenas se revelou ser Tetrax Shard, um alienígena da espécie do diamante que decidiu realmente ajudar a Ben a derrotar os outros soldados. Um tempo depois, Ben conhece Kevin, um garoto que o ajuda a tirar o dinheiro de uma máquina de jogo, depois que ele discutiu com seu avô. O Kevin usa seus poderes de absorção para roubar, e quando Ben o confronta, Kevin absorve o poder do Omnitrix acidentalmente e se transforma em um alienígena, mas Ben consegue derrotá-lo. O Ben lutou com alguns criminosos que fizeram o Vomax se machucar e ir para o hospital, e o Vilgax contratou uns criminosos para pegarem o Omnitrix. Enquanto eles lutavam contra o Ben, o Vilgax se comunicou com o Ben pela primeira vez. Um pouco mais pra frente, a Gwen consegue um amuleto do Rex, outro vilão que o Ben derrota facilmente. Amuleto esse que deixa a Ben mega sortuda. O Rex até tenta ir atrás para pegá-lo de volta, mas é derrotado novamente pelo Ben. Então vemos pela primeira vez o Cavaleiro Imortal, quando Ben se transformou em massa cinzenta também pela primeira vez, e não conseguiu voltar à sua forma humana, e foi sequestrado por um cara esquisitíssimo, obcecado pelo espaço. E esse esquisito entrega Ben ao Cavaleiro, mas o Ben e o Vomax o salvam.
Depois conhecemos Clancy, um cara capaz de controlar insetos e que queria se vingar do prefeito da cidade que queria destruir o prédio aonde morava. E depois que seus ferimentos foram curados, Vilgax vem para a Terra e ataca Ben, querendo mais uma vez pegar o Omnitrix. Vilgax sequestra Ben e tenta tirar o relógio, mas não consegue. E embora inicialmente o Vomax tenha dito para o Ben não enfrentar o Vilgax, ele vai até uma ala secreta do Monte Rushmore pegar algumas armas para salvar o Ben. Enquanto isso, o Vilgax continuou tentando tirar o Omnitrix, até que Max aparece na nave dele com o trailer e tudo e o derrotou. Além de destruir a nave dele também. Depois disso, o Vomax revela todo o seu passado como encanador para o Ben e para Gwen, que também conhecem o seu antigo parceiro, Phil Billings. Porém, jovem atrás, o Phil era um golpista e usava uma máquina que trazia aliens de outra dimensão, os caçava e depois os vendia. Em seguida, um bicho gigante chega à Terra querendo devorá-la, mas Ben a derrota. Depois que os crimes aumentaram e eles foram cometidos por alienígenas parecidos com Ben, o que na verdade descobrimos ter sido Kevin tentando armar para ele, os dois brigam na ponte Golden Gates, que termina com Kevin derrotado, porém com mais raiva ainda, o que o transforma em uma mutação de todos os alienígenas do Ben, e sem conseguir voltar à sua forma normal, eles lutam de novo, dessa vez terminando com Kevin caindo da ponte. Na segunda temporada, o Kevin volta para se vingar, e enquanto lutavam, são sequestrados por aliens para serem usados em lutas de ringue, então os dois tiveram que se ajudar para poder sair de lá e matar o líder. No fim, o Kevin engana Ben de novo e tenta matá-lo mais uma vez, mas o Ben foge deixando o Kevin na nave inimiga. Ben e Gwen continuam suas aventuras pelo país enquanto lutam contra vários vilões repetidas vezes, e Ben também consegue novos aliens. Em uma dessas aventuras, eles vão a um acampamento. Encontram os gêmeos que eram os últimos seres vivos dali. Então Ben luta contra plantas carnívoras e salva o restante das crianças que estavam desaparecidas. E foi aí que Ben virou o Cipó Selvagem pela primeira vez. O Cavaleiro Imortal volta para tentar pegar uma máscara antiga, pela qual ele pode chegar ao hexágono de espada mais forte dos Maias. O Rex também volta depois de ser libertado pela Encantriz para se vingar de Gwen e de Ben. Ao mesmo tempo, a Gwen ganhou uma pulseira de uma loja de bruxarias, que a deixa mais uma vez sortuda. Essa pulseira tinha os amuletos de Bezel e Rex queria recuperá-los, mas depois de uma luta com a Encantriz, ela o enganou e queria todo o poder para ela. A Gwen consegue derrotá-la e destrói os amuletos. Agora chegamos na parte onde o Fantasmático sai do Omnitrix. Ben estava tendo uns pesadelos estranhos até que o Fantasmático deixou o Omnitrix e tentou possuir ele e dominar o mundo. Ele até ameaça o Ben possuindo a Gwen e tentando jogá-la de um prédio, mas depois de uma longa luta, o Ben descobre que o Sol é a fraqueza dele e derrota o Fantasmático. Um tempo depois, o Doutor Animal pega um pedaço do Omnitrix. Depois que o Ben mexe nele e o quebra, ele o usa para criar animais aliens e para transformar o Vomax em um tipo de verme. Voltando pro Kevin, agora ele e o Vilgax decidiram trabalhar juntos contra o Ben, depois que o Kevin encontrou o Vilgax congelado no espaço. Então juntos eles lutam contra o Ben e Max usa o projetor de vazio nulo para mandar os dois para lá. Mas jovem D'Artagnan, o Ben acabou caindo junto com eles. Então depois de uma longa luta no vazio e depois de Gwen entrar atrás do Ben, Gwen tem que escolher entre o Ben ou o Omnitrix. Mas a Gwen consegue enganar os dois e sai com o Ben e o Omnitrix. O Kevin acaba na prisão do vazio como uma aberração furiosa. Lá ele faz um amigo que o ajuda a controlar suas emoções e ele realmente aprende a voltar à sua forma humana. O outro prisioneiro tinha um plano para escapar da prisão através de um túnel subterrâneo, junto com o Kevin, que consegue fugir, mas o outro prisioneiro não consegue e é morto pelos guardas. Em paz, lindo peixinho! Agora chegamos à terceira temporada, onde conhecemos o Palhaço Subliminar, que hipnotiza o Ben para roubar bancos. A Encantriz volta e troca de corpo com a Gwen acidentalmente, o que faz a Gwen ser presa no seu lugar. Mas no fim tudo volta ao normal e a Encantriz vai presa. Na próxima parada eles chegam a uma vila onde os moradores estavam comemorando o Natal e sequestram Max e o transforma em Papai Noel e transforma Ben em Gwen e doentes. A vila estava na década de 30 quando o tempo parou e todos viraram doentes, mas
mas eles conseguem voltar ao normal. De volta à estrada, eles encontram um lobisomem que os ataca, e Ben é mordido e vai começando a se transformar de pouco em pouco. O lobo que o mordeu era um alienígena, que depois que o Ben derrota, vira um dos aliens do Omnitrix. Depois disso, Ben e Gwen vão parar num videogame, o Lutadores de Sumo, da onde eles só saíram quando passaram todos os níveis. Eles também vão para uma fazenda da família para experimentar a vida no campo, porém, em vez disso, descobrem que as vacas se transformam em criaturas roxas, por causa desse bicho aí que mais tarde congela os Tennessons. Eles também tiveram que lutar contra um treinador de beisebol maluco, que criou robôs para jogar. Teve um cientista com um aparelho de controle do clima, que criou um monstro, mas tudo acabou bem. E mais tarde, eles veem uma notícia de que o lançamento do ônibus espacial da NASA foi cancelado por causa de uma tempestade roxa. Então, eles vão para a NASA, onde conhecem o Victor, um cientista que mais tarde eles descobrem estar ajudando o lobisomem e Snarrow a reviver o fantasmático e usar o ônibus espacial para ir ao espaço e bloquear o Sol, o que permitiria que o fantasmático transformasse todos os humanos em seres roxos. Mas depois de uma luta contra o Ben, Gwen e o Vomax, eles são derrotados. Continuando sua jornada, eles encontram o Chilene, que detectou a localização do Omnitrix e o seguiu. E é aí que descobrimos que ela e o Max namoraram no passado, e foi quem mandou o Omnitrix para a Terra e que enviou pro Max e não para o Ben. E então um robô aparece e os ataca, mas claro, eles o derrotam. E Ben vira o glutão pela primeira vez. E assim chegamos ao filme de 2007, Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Quando o relógio ativa o modo de autodestruição enquanto Ben lutava com o Dr. Animal, e Tetrax recebe um alerta do relógio e decide ir com Ben até Azimuth, o criador do Omnitrix. Eles não o encontram, mas o assistente dele diz onde ele estava. E depois de uma longa jornada onde o Ben pensou que podia ter perdido a Gwen, finalmente eles encontram Azimuth. E para surpresa deles, ele não quis consertar o relógio. Ao mesmo tempo que o Vilgax os ataca e eles têm uma grande luta, eles descobrem que a Gwen está viva. O Azimuth decide consertar o Omnitrix para ajudar Ben a derrotar o Vilgax, e Ben se transforma no gigante pela primeira vez e derrota o Vilgax. Agora, na quarta e última temporada, o Ben estava relaxando num dia normal até descobrir que está dentro de um sonho controlado pelo Cavaleiro Mortal, enquanto eles tentavam tirar o Omnitrix. Mas ele acorda do sonho e os derrota de novo. Mais tarde, o Dr. Animal escapa da prisão e vai se vingar do Ben, que se transforma em clone pela primeira vez e derrota o Dr. Animal. Depois o Rex volta também para achar um jeito de preservar sua juventude, e ao mesmo tempo vemos o Vovô Max lutando contra o feitiço de envelhecimento. O Rex tenta chegar à fonte da juventude com a ajuda de um cara mais jovem, e enquanto lutavam contra Ben e Max, que se tornam crianças, eles destroem a fonte e o Rex é derrotado. Os Tennessons vão ao casamento do sobrinho do Max, porém, jovem D'Artagnan, o casamento vira uma bagunça quando a noiva e os familiares do noivo brigam, porque na verdade as duas famílias tinham uma longa história de rinhas, já que a família da noiva era toda alienígena disfarçada. O trailer do Max é roubado e transformado em uma arma, mas eles a restauram no final. O Ben entra numa luta de ringue para conseguir dinheiro porque quebrou o laptop da Gwen, mas ele se sente mal porque ganhou de alguns caras endividados que precisam mais do dinheiro do que ele. E ele descobre depois que a Gwen o enganou, fazendo-o acreditar que ele quebrou o laptop. E agora chegamos ao último episódio, onde o primo do Cooper aparece e eles descobrem que a base dos encanadores foi invadida pelo Dr. Animal para pegar a chave da subenergia, que cria energia nuclear, que os encanadores conseguiram no passado e a protegeram. Os Tennessons vão ao Monte Rushmore, onde todos os vilões estão juntos contra eles, sob o comando de um ex-encanador. E claro, o Ben consegue destruir a subenergia e derrota todos eles. Em outro episódio que pode ser considerado outro último episódio, as férias de verão terminaram e Ben e Gwen voltam para a escola e Ben tem que manter o Omnitrix em segredo. Mas a escola é atacada por robôs que também destruíram outras partes da cidade. Quando Ben volta para casa, ele vê Vilgax atacando seus pais e então ele se transforma na frente deles. Então Ben, Gwen e o Vomax e o pai do Ben lutam contra o Vilgax e salvam a cidade, que agora sabe do seu segredo. 10 anos depois, nessa mesma linha do tempo, o Ben tá com 20 anos, apesar de parecer uns 35, em um mundo onde alienígenas e humanos vivem pacificamente, e Ben se tornou um herói e continuou trabalhando e lutando contra todos os alienígenas maus. Ben protegeu sua família e raramente usa sua forma humana, e agora pode assumir a forma de 10.000 alienígenas diferentes.
e a Gwen se tornou uma bruxa poderosa. O Vilgax também está lá e é derrotado por Ben de novo. Nesse episódio eles foram pro futuro e descobriram que foi a Gwen quem os convidou para o aniversário de 80 anos do Max. Mas 10 anos depois, o filho do Ben, Kenneth, está fazendo 10 anos, então Ben dá a ele o Omni 3. Mas o Kenneth fica um pouco decepcionado porque o Ben é muito controlador. Mas então ele conhece o Devlin, o filho do Kevin, e ele o usou para sair da prisão do vazio. Devlin percebe que seu pai não se importava com ele tanto quanto ele queria se vingar. E então, depois de uma longa luta, o Kevin é mandado de volta para a prisão. Claro, essa é só mais uma das linhas do tempo que poderia, mas não é abordada em outra temporada, já que vemos realidades diferentes em Supremacia Alienígena, Força Alienígena e Omniverse, as únicas outras séries que tiveram depois de Ben 10 clássico. E aí, o que você acha deste Ben 10? Deixa aqui nos comentários. Comenta também se você quiser ver as outras séries do Ben 10 aqui no canal, Supremacia Alienígena, Força Alienígena ou Omniverse, que eu posso trazer aqui no canal com certeza. Só deixar aqui nos comentários. Comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal sobre qualquer outro tipo de vídeo, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo lá com vocês e eu vou trazer aqui no canal mais cedo ou mais tarde. Então só comentar aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Shorts aqui do YouTube ou no Reels do Instagram, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam eventualmente vir a se inscrever. Estamos quase chegando aos 2.000 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Clica no botãozinho vermelho no meio inscrito e inscreva-se, que não custa nada para vocês me ajudam demais. E não esquece de ativar o sininho da notificação depois, para você não perder os vídeos que saem toda semana. E sempre que eu postar, chega a notificação para você e você pode assistir ali na hora, ok? Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para que o YouTube veja que você gosta desse tipo de conteúdo e apoie aqui o canal, que assim ele pode recomendar outros vídeos de outros canais e até outros vídeos aqui do canal. Então deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, até a próxima, falou e fui!